Olá, alunos! Eu sou a professora Thaís Pombo, especialista em Psicologia Experimental, e agora estamos aqui para uma outra etapa da aprendizagem da Psicologia Experimental. No primeiro momento, nas primeiras aulas, nós conhecemos e aprendemos alguns conceitos básicos e chaves para se compreender essa parte experimental da psicologia, nos conceitos desenvolvidos por Skinner, como reforço negativo, reforço positivo, extinção, reforçadores arbitrários, reforçadores naturais, estímulos, respostas, comportamento, ambiente e uma série de conceitos que fazem parte de todo o know-how da psicologia experimental. Agora, a partir de então, começaremos a conhecer a parte prática de como esses conceitos acontecem. E esses conceitos acontecerão nessa prática de laboratório que tem como fundamento o software do rato virtual Sniff Pro. O rato virtual Sniff Pro foi criado justamente com essa finalidade, de proporcionar aos alunos do curso de psicologia uma extensão para além dos quadrantes da sala de aula, de materiais somente de livro, apostilas e cadernos. O software traz então a vivência de como funciona um laboratório experimental de psicologia, foi criado com base em um rato vivo, a partir de um videotype, em que observou-se um rato vivo em uma câmara operante e a partir das imagens captadas dos quadros de captação, em média uns 600 quadros de captação de um rato vivo, então elaboraram e criaram o software do Sniff Pro. E o Sniff Pro traz uma inovação em tecnologia, uma inovação didática, em que, por exemplo, os aprendizados e experimentos podem ser realizados em larga escala. Os experimentos que acompanham os laboratórios de psicologia experimental com ratos reais e vivos são limitados no sentido de que as interações entre o organismo e o ambiente dependem de muitos fatores. E quando tratamos de um software, de um rato virtual, temos então a possibilidade de um ambiente muito mais controlado, de um ambiente que pode, juntamente com a interação entre o instrutor, no caso você, aluno, e o rato, interagirem nesse sentido do software e construírem uma série de experimentos muito maior do que se poderia fazer em um laboratório real. Por quê? Sniff Pro ele foi adaptado e foi criado dentro do software de computação para que não apresente saciação. Esse é um termo importante. Lembra quando estudamos sobre o reforço? E o alimento é um grande reforço para a própria sobrevivência do ser humano. Então, quando se trata de um rato real, vivo, natural, falamos de um organismo que naturalmente apresenta fome. E essa fome é passível de saciação. Então, não necessariamente toda vez que apresentarmos um alimento como um estímulo reforçador para esse rato natural, ele conseguirá aprender aquilo que queremos que ele aprenda. Agora, quando falamos do software do Sniff Pro, falamos de um rato que não apresenta saciação. Ou seja, é um rato que está sempre com fome. Então, as possibilidades de aprendizagem dele, de acordo com essa demanda de constante insaciação por alimento, faz com que ele aprenda os experimentos de maneira muito mais rápida e eficaz, levando você a poder construir um número de experimentos muito maior do que se fosse em um laboratório com ratos reais. Além também da questão ética e da questão ambiental em se tratar de animais vivos criados em laboratório. Hoje em dia, as leis e regimentos para experimentos científicos e de pesquisa dentro de laboratórios com ratos reais é muito mais rigoroso e muito mais caro financeiramente falando. Agora, quando tratamos do software, temos uma visão mais acessível e mais humana também de aplicar os experimentos, de compreender como eles acontecem dentro do laboratório de psicologia experimental, sem precisar sujeitar um organismo vivo a experimentos, por exemplo, de choque elétrico, de extinção de água, extinção de alimento. Então, trabalhar com o software é uma visão muito mais humana e acessível para se aprender os mesmos conceitos que aprendemos e aprenderíamos também no laboratório real de ratos naturais e vivos. O software traz essa possibilidade para que os alunos do curso de psicologia possam aprender e conviver com a vivência laboratorial. Os experimentos são realizados passos a passos
E temos também o manual didático da prática de laboratório de psicologia experimental, em que você poderá ter acesso ao passo que cada experimento necessita para a sua realização, dando explicações dos termos, dando todo um know-how que você necessita para acompanhar a dinâmica de funcionamento daquele processo dentro do experimento. O software Sniff Pro ele é desenvolvido 100% em inglês. Então, dentro do manual teremos as abreviações, teremos as siglas, teremos as traduções daquilo que você necessita compreender para que o inglês não seja um limitante dentro desse processo. E por que hoje em dia, e desde o século XVIII ou XIX, trabalha-se com ratos em laboratório? Foi estudado e sabe-se que os ratos têm uma composição fisiológica parecida com os seres humanos. Então, dentro de suas respostas químicas, dentro dos seus neurônios, das suas sinapses, tem-se respostas parecidas com as que ocorrem no cérebro humano. Por isso, os ratos são os queridinhos da ciência para se trabalhar questões de laboratório. E o Sniff Pro, vamos chamá-los de Sniff, será o nosso ratinho para que possamos aprender e interagir com esse software e conhecer como os conceitos de extinção, de reforço positivo, reforço negativo, secundário, arbitrário, natural, como eles acontecem dentro da prática de laboratório. Eu espero que você possa atentar para que estas videoaulas possam proporcionar para você um know-how de conhecimento e aprofundamento dos conceitos básicos da psicologia experimental. Veja comigo no próximo slide como acontece em uma câmera operante natural e uma câmera operante do rato virtual software. Acompanhe comigo. Aqui nós temos uma câmera operante em que um rato natural é colocado. Perceba os elementos chaves dela. Ela não mostra a parte de trás em que há o bebedouro, o comedouro, a barra para pressionar e apresenta umas grades também em seu fundo. E o rato é colocado dentro desse ambiente de poucos centímetros para que os experimentos sejam realizados. Agora temos aqui uma câmera operante do nosso Sniff. Perceba na parte final dela os elementos que compõem. A campainha, o bico de água, a luz, a barra, o comedouro, o alto-falante. Ali o nosso ratinho Sniff, as barras também metálicas no chão. E aqui nós temos uma parte importante, que desde já é interessante que vocês conheçam. É a janela Lab Assistant. O laboratório assistente é uma janela que aparecerá como uma assistência no decorrer dos procedimentos que você precisa fazer. Por exemplo, todo este laboratório de assistente está em inglês e sempre no manual da prática de laboratório de psicologia experimental terá sempre a tradução daquilo que está sendo descrito dentro do software. Por exemplo, nesse primeiro experimento temos o seguinte: para realizar um experimento, escolha Design Classical Conditional ou Design Operance Conditional. Sniff e não está sendo reforçado automaticamente. Se você deseja apresentar um reforço, pressione a barra do espaço ou clique na barra com o mouse do seu computador. Essa é a caixa de Skinner que aprenderemos e conheceremos a partir do software. Tudo aqui tem aqui o File, Edit, Experiment, Windows, Help. Todos esses arquivos são traduzidos dentro do manual também e é a partir deles que realizaremos cada um dos experimentos. Sniff traz uma vivência muito natural, muito sofisticada, tecnológica, de como os conceitos da psicologia são aplicados dentro do laboratório. Nesse momento, com o Sniff, não teremos explicações e exemplos relacionados necessariamente ao comportamento e às respostas ao ambiente humano. Nos limitaremos, por enquanto, a conhecer como Sniff, como um rato reage diante dos estímulos, reage diante de cada experimento, para depois e posteriormente em aulas também relacionarmos as atitudes de Sniff com os comportamentos dos seres vivos humanos também. Sniff traz para você a possibilidade de aprender, por exemplo, como o reforçador secundário, como a comida enquanto o reforçador primário acontece, quais são as consequências de uma punição severa? Quais são as consequências de uma extinção? O que o Sniff faz e para aprender cada vez mais rápido? E no próximo vídeo teremos o primeiro experimento com o Sniff Pro.